A Vale ficou abaixo dos R$ 60. E essa parece ser a nova realidade de preços da Vale, pelo menos no curto prazo. E a dúvida que fica é: será que nesse patamar de preços a Vale é uma grande oportunidade? Você pode ganhar muito dinheiro com Vale comprando nos preços atuais? É sobre isso que falaremos nesse vídeo. Então vem comigo. A você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Eu sou o Luan, consultor de valores mobiliários, e neste canal eu te ajudo a alcançar a liberdade financeira. E o tema desse vídeo é a Vale, que já há alguns pregões da Bolsa de Valores permanece abaixo dos R$ 60. E o que é curioso, num primeiro momento, é que ela está caindo mesmo contra a tendência de curto prazo do Ibovespa, que segue subindo, alcançando o seu topo histórico acima de 134 mil pontos. E a gente sabe que uma grande parcela do Ibovespa é Vale. Se Vale caiu enquanto o Ibovespa subiu, isso quer dizer que se Vale tivesse subido um pouquinho, ou se não tivesse caído, o Ibovespa já teria superado a sua máxima. Mas afinal de contas, por que a Vale está indo contra a tendência de curto prazo do mercado brasileiro? Como eu falei para vocês, Vale está aqui abaixo dos R$ 60. No último fechamento, a 56,08. Pegando-se aqui os últimos 30 dias, ela já cai mais de 8%. E nesse ano, a queda é de 27,22%. Uma queda muito alta. Enquanto isso, o Ibovespa no ano está com uma alta de 0,95, mas não pense que esse é um movimento isolado da Vale. Afinal de contas, a sua concorrente brasileira, CSN Mineração, cai 36% nesse ano. De plano assim, você já percebe o seguinte: tem algo com esse setor aqui no Brasil que está fazendo ele cair nesse ano. E sim, você está certo. Algo que precisamos monitorar quando estamos falando ali de mineradoras é justamente o preço da commodity que ela vende, e nesse caso, o minério de ferro. O que está acontecendo com o minério de ferro? Desde maio, ele está desabando. Ele estava aqui em maio de 2024 em US$ 120 a tonelada e agora desabou para US$ 97 a tonelada. O mesmo patamar de preço que o minério de ferro alcançou ao final de 2022. E por que está acontecendo essa queda? Por conta de dados fracos econômicos na China, que está encontrando dificuldade de crescimento e, principalmente, o seu setor imobiliário segue em crise. E é o setor imobiliário que consome muito aço e minério de ferro, de tal modo que, estando o mercado imobiliário chinês em queda, você vai ter queda também no minério de ferro. Por quê? Porque o preço do minério de ferro é definido basicamente pela demanda chinesa. Por quê? Porque a China é o principal destino de exportações de minério de ferro. A Vale já vende mais de 50% do seu minério para a China. Então esse é o grande problema. Há uma alta dependência do resultado operacional de Vale com a economia chinesa. Então esse é um ponto negativo, é um risco que você deve considerar ao buscar investimento em Vale. Mas é aí que mora o detalhe. O preço é proporcional ao risco, já diz Howard Marks, e com razão. Se eu tenho um preço muito descontado que justifique determinado risco, pode valer a pena você comprar aquele ativo. Mas um detalhe que nós precisamos observar aqui no preço do minério de ferro é o seguinte. Então você está me dizendo, Luan, que hoje o preço do minério de ferro está no mesmo patamar de novembro de 2022, muito próximo. Mas em novembro de 2022, como estava o preço da Vale na Bolsa de Valores? Isso a gente consegue observar aqui no Investidor 10, colocando a cotação padrão, porque a cotação que você tem no Google é a cotação ajustada pelos dividendos e demais eventos societários. Aqui você consegue trocar para a cotação padrão e vamos dar uma olhada o que estava acontecendo com Vale aqui em novembro de 22. Vale estava cotada a R$ 80 e subindo ainda por cima, alcançando R$ 92, R$ 93. Portanto, perceba, hoje Vale negocia abaixo de R$ 60 com minério de ferro a US$ 97 a tonelada. Vale negociava a R$ 80 no final de 2022, quando o minério de ferro estava em R$ 93 a tonelada. Então ela estava mais cara com o minério de ferro mais barato, o que sinaliza um menor resultado operacional esperado para a Vale. Para além disso, a gente precisa considerar o seguinte, que o preço do minério de ferro ele é dolarizado, de tal modo que o dólar acaba impactando no resultado da Vale. Afinal de contas, ela vai vender pelo preço do minério em dólares. E o que estava acontecendo com o dólar em novembro de 22? O dólar estava 5,40. Nesse momento, o dólar está em 5,47, 5,50, com uma expectativa do mercado, segundo o Boletim Focus, de o dólar ficar acima de 5,30. Dessa forma, nós temos hoje um cenário
de Vale abaixo dos R$ 60, negociando com múltiplos de negociação abaixo das suas pares setoriais australianas, esse é o primeiro ponto. Com o minério de ferro, que por mais que esteja caindo, está com preço superior ao que foi praticado pelo mundo em novembro de 2022 e ainda por cima com um câmbio no Brasil bem mais elevado, gerando uma expectativa de melhor resultado operacional para a Vale. A Vale se beneficia de um dólar alto justamente porque o minério de ferro é cotado em dólares. Mas é claro que a análise não se limita a isso. Precisamos olhar outros fatores para entender se realmente Vale hoje é uma oportunidade ou uma cilada. E aí, algo que provavelmente você já sabe é o fato de que a Vale, justamente por ser uma empresa de commodities, é uma empresa muito cíclica. E esses ciclos podem durar muito tempo, 5 a 8 anos. E aí você precisa se posicionar muito bem para ganhar dinheiro nessas empresas. Do contrário, o seu retorno vai ser muito baixo, de tal forma que se você seguir pelo buy and hold com empresas de commodities, é bem provável que você perca do mercado ou tenha um retorno muito medíocre que não justifica o risco que você corre. E aí fica a dúvida, qual seria o melhor momento para acumular ações da Vale? Para comprar ações enquanto a cotação não está subindo, para se beneficiar de um ciclo de alta, tanto da commodity, do dólar e também da Vale. Logo de plano nesse gráfico, dentro do Investidor 10, você já percebe que tivemos um ciclo forte de alta a partir de 2016. Só que em 2016 tivemos tragédias. Não quero ficar comentando aqui, mas isso contribuiu para a Vale chegar no fundo do poço. Mas e se a gente pegar um passado bem maior, um histórico maior, quais foram os melhores momentos para comprar Vale? E olhando-se aqui para o indicador preço-lucro da Vale, que é muito importante se olhar com empresas de commodities para você encontrar o melhor momento para a compra, nós temos dados desde 2020 aqui desse indicador. Vale negociava em 2000 a 10 vezes lucro. Em 2002, a 28 vezes lucro. Em 2008, a 17 vezes lucro. Pegando-se aqui o ano de 2000, foi um ciclo muito favorável para a Vale, 2.000% até 2006. Qual foi o múltiplo que Vale negociou mais ou menos nessa época? Algo próximo de 10 ou até acima de 10 vezes lucro. A gente viu múltiplo de negociação da Vale em 13. Tá vendo que múltiplo alto e o papel não parava de subir? Por quê? Tivemos um ciclo muito forte de alta. Mas a pessoa que comprou bem, comprou quando o múltiplo estava aqui próximo de 10 vezes, 8 vezes, 9 vezes. Mais ou menos a média histórica de negociação do Ibovespa. Mas é um múltiplo alto, quando você olha para o momento atual do Ibovespa, que está mais ou menos nesse múltiplo de negociação. E a Vale, qual o múltiplo atual? 5 vezes. E aí fica a dúvida, 5 vezes, então Vale está de graça? O raciocínio não é bem esse. O que eu quero mostrar para você é que geralmente quando a Vale está com um múltiplo mais alto, é o melhor momento para comprar. Não agora 5 vezes. Aqui seria um momento intermediário, segundo esse raciocínio. Por quê? Porque quando o múltiplo está em 9, 10 vezes, é quando a gente chega num fundo do ciclo de baixa. É muito provável que isso aconteça. Porque a Vale passou a chegar no fundo do seu lucro, até onde vai a queda do seu lucro. Por isso que o múltiplo fica alto. A partir dali, a gente tem uma recuperação e o múltiplo vai caindo, exceto se tiver um excesso de otimismo em que o múltiplo fica caro porque a ação subiu demais. Agora, pegando de 2008 até os tempos atuais, a gente verifica o seguinte, que em 2016, 2017, a Vale negociava de novo a 9 vezes lucro. E o que aconteceu nesse período? A gente já viu. Vale engatou esse ciclo de alta forte. Então a gente vê que tem um padrão aqui em Vale no que toca ao múltiplo preço-lucro. Quando ela negocia 9 vezes lucro, costuma ser uma oportunidade boa de compra. E como está a média dos últimos 10 anos de negociação da Vale? 11 vezes lucro. 2023 chegou a 8,77. Segundo esse raciocínio, seria um bom momento de compra. Por quê? Porque isso aconteceu aqui em 2016 e aconteceu como a gente viu no ano 2000. Foi um ruim momento de compra 2023? Olha, se a gente pega aqui a cotação padrão, teve um momento que a gente pegou a 62, 60 e poucos. Agora que caiu abaixo de 60 e o múltiplo caiu. Por que o múltiplo caiu? Aí aqui eu quero te dar um detalhe específico dessa suposta anomalia. É que olhando para o último resultado da Vale, a gente percebe um crescimento forte do lucro líquido. Você vai perceber que, enquanto no segundo trimestre de 2023 o lucro da Vale foi de 928 milhões, no segundo trimestre de 2024 foi de 2,7 bilhões. Isso aqui por itens não recorrentes. Você teve, por exemplo, algo que beneficiou a Vale, que foi redução do valor recuperável, aqui dentro de despesas. E aí você teve 1 bilhão positivo. No ano passado, 66 milhões negativos. Então você teve alguns itens não recorrentes que beneficiaram esse lucro. Por isso que o múltiplo caiu. A cotação caiu,
o lucro subiu, o múltiplo ficou baixo, mas por itens não recorrentes. O que você tem que dar atenção é o lucro operacional da Vale, que foi de 3,8 bilhões contra 2,8, mas você teve esse 1 bilhão aqui que foi não recorrente. Então, o lucro operacional da Vale seria o mesmo do ano passado, ou muito próximo, de tal modo que o resultado da Vale parece ter se estabilizado nessa região trimestral hoje, considerando o preço de minério de ferro hoje, da ordem de 2,8 bilhões, 3 bilhões, depende do dólar também. E aqui a gente está falando em dólares. A demonstração da Vale vem em dólares. Só que para além disso, algo que a gente tem que ficar muito atento aqui na Vale é o crescimento das suas despesas. Isso é muito importante, porque quando a gente engata novamente um ciclo de alta da commodity, o que vai determinar a margem da empresa, o quanto ela vai ter de lucro, quanto ela vai ter de margem EBITDA, vai ser a sua despesa. A sua despesa não pode ficar crescendo, pelo menos não excessivamente. E o que está acontecendo com a despesa da Vale? A gente viu que ela caiu. Nesse último trimestre, ela caiu. Veja que outras despesas operacionais saiu de 388 milhões de dólares para 289. Então a gente está vendo que a Vale está se tornando cada vez mais eficiente. Apesar de diversos passivos que ela tem ambientais, ela tem ali os passivos envolvendo as tragédias no passado, mesmo assim ela está conseguindo controlar muito bem as suas despesas. Ah, mas os custos aumentaram, claro, porque ela teve uma receita líquida maior. O custo, ele aumenta conforme é maior a unidade de produto que você vende. O custo, nesse sentido, ele é variável, ele acompanha o tamanho da sua receita. Não é tema desse vídeo, mas não fique apegado ao custo, mas sim à despesa. E se a Vale está conseguindo manter despesa ou até fazer ela cair, quando ocorrer novamente, e é quando sim, porque o mercado é cíclico nesse sentido, quando ocorrer novamente o ciclo de alta, ela vai estar mais bem posicionada. E assim, ela pode ter um lucro líquido muito maior do que outras que não estão tão bem posicionadas quanto ela. Um detalhe importante com o minério de ferro é que esse gráfico de preços, ele vai pegar aqui somente até 2010. Até porque o minério de ferro ele passou a ser cotado internacionalmente a partir de 2008. E aí quando a gente olha para o preço médio do minério de ferro aqui, ele fica da ordem de 120 dólares a tonelada, hoje está bem abaixo. Então o preço ele não está aqui pegando um passado que foi extremamente favorável, como foi o boom das commodities. Só para te mostrar que 120, 110 dólares a tonelada é um preço médio razoável. Hoje o mercado está bem pessimista, cotando ele abaixo dos 100 dólares. Em algum momento esse preço vai precisar se estabilizar, do contrário as mineradoras não terão lucro. Porque veja, se o preço for extremamente baixo, a tal ponto das mineradoras globais não obtiverem uma margem razoável, o próprio mercado vai se ajustar, fazendo com que o preço suba novamente. Senão o mercado ele quebra, fica insustentável. E somente as mineradoras com as menores despesas operacionais, as mais eficientes, é que vão sobreviver. E a Vale, nesse sentido, está muito bem posicionada. Vale ressaltar ainda que a ADR de Vale está num fundo absurdo. Vale em dólares não vale nada. Vale em dólares não vale nada. Olha, 10 dólares uma ADR de Vale, isso aqui é dinheiro de pinga para o gringo. Tanto assim que o Howard Marks, da Oaktree, o que ele fez? Vendeu Petrobras, vendeu Itaú, comprou Gerdau, que também está descontada, passando por um momento difícil também em virtude de um problema da China, não é tema desse vídeo. E nós temos o quê? Nós temos Vale, aumentando a posição em Vale. Por quê? Porque o gringo está enxergando uma simetria em Vale hoje, ainda mais com o câmbio nas alturas. E um último detalhe importante diz respeito ao histórico de dividendos da Vale. O que está acontecendo? Sim, desde 2022 os dividendos vêm caindo, claro, isso era mais do que esperado. Tivemos uma queda forte no minério de ferro, saiu de um topo de mais de 200 dólares por otimismo para atuais 97 dólares. Então isso era esperado, uma queda de mais de 50%. Então os dividendos deveriam cair mais do que isso. E não foi diferente, tivemos 14,65 em 2021 para R$ 6,08 em 2023. Para esse ano fecharemos em 4,83? Não necessariamente. Por quê? Quando nós olhamos aqui para o histórico de dividendos, pegando aqui 2023, a Vale fez mais um pagamento em dezembro, com Datacom em novembro. Então ela pode fazer mais um pagamento no próximo resultado trimestral. Até agora, ela anunciou 4,83. No ano passado, ela anunciou 1,56 de pagamento final. E em 2022, ela anunciou 1,53. Então, mesmo que você seja pessimista e espere um realzinho de dividendo a mais de Vale, ela fecharia a 5,80 aproximadamente. Quer ser mais conservador? 5,50 para o ano de 2024. E aí, com base nesse 5,50, você pode até definir um preço teto em Vale, segundo o critério do Bazin, por exemplo. Eu quero um retorno de 9% em Vale, no mínimo. Logo, se você comprar Vale até o 61,
você vai estar garantindo esse retorno de 9%, sendo conservador. Agora, 5,50 de dividendo, com Vale cotado a 56, como a gente viu, a gente tem um dividend yield esperado de quase 10%. 10%. Ou seja, você vai comprando Vale nos preços atuais, não é nenhuma recomendação. Vai garantir um dividend yield de 10%. Isso significa que você vai ganhar praticamente a Selic. Sendo assim, mesmo que Vale continue caindo, e pode acabar acontecendo, pode chegar a R$ 50, por exemplo, se o minério de ferro e os dados da China continuarem piorando, você pelo menos comprando nos preços atuais, se for do seu interesse, você consegue algo próximo da Selic. E a gente sabe que é difícil conseguir a Selic líquida, porque tem imposto de renda. Aqui não, o dividendo é isento. O que já vai, psicologicamente, te dando mais tranquilidade para suportar esse momento de baixa. Mas você precisa ter estômago e psicológico para isso, porque não é fácil acumular ações quando elas estão em baixa, ainda mais sem uma perspectiva clara de quando vai ocorrer uma reversão de movimento. Então esteja ciente disso, mas, por outro lado, em contrapartida, você tem esses dividendos que devem ficar em pelo menos 5, 5,50 até R$ 6 para dar esse respiro, para te ajudar no enriquecimento invisível nos ciclos de baixa das empresas de commodities. E é claro que a gente não pode deixar de falar sobre imposto de renda quando a gente está falando da Bolsa de Valores. Para isso, você tem o aplicativo da Grana, que é indicado pela B3. Eu uso esse aplicativo para economizar imposto de renda, para apurar o meu imposto de renda, para declarar o meu imposto de renda, tudo de forma automatizada e o melhor com a segurança de ter uma indicação da B3. Por meio dele você consegue regularizar imposto de renda já em atraso, consegue verificar quais são os prejuízos a compensar, consegue fazer os pagamentos de imposto de renda internamente no aplicativo, por Pix, cartão ou até boleto, tudo de forma tranquila. Caso você queira testar esse aplicativo, o link vai estar aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado, e assinando o plano Mais Grana para ter todos esses benefícios, com o cupom MIRAI, você vai receber 25% de desconto. Link aqui embaixo. Em resumo, o que podemos concluir é que hoje Vale abaixo dos R$ 60 parece estar com uma excelente assimetria. Parece, não é certeza de nada. Pelo menos, na pior das hipóteses, você, nos preços atuais, garante um dividend yield próximo de 10%, que seria basicamente o que você ganharia hoje líquido na Selic, com uma Selic que pode até subir, mas permanecer nesse patamar acima de 10% por muito tempo não é razoável para a economia brasileira. Com o dólar subindo, o resultado de Vale deve melhorar. Os resultados de Vale, nós vimos, se estabilizaram. A empresa não está aumentando as suas despesas operacionais, dando uma boa perspectiva de margem no futuro quando voltar um ciclo de alta, e o minério de ferro já está negociando abaixo da sua média histórica desde 2008, sem pegar o boom de commodities anterior a isso para não deixar essa média completamente fora da realidade. E ainda temos grandes investidores comprando Vale, como Howard Marks. Sendo assim, eu não vejo que Vale, nos preços atuais, seria uma grande cilada. A probabilidade maior hoje é de alta frente a uma baixa, mas pode continuar caindo se o pessimismo, se a tempestade perfeita se estender. Então Vale chegar a R$ 50 não é algo completamente maluco, e eu acabei até lançando puts de Vale no momento atual. Para saber quais foram essas puts, torne-se membro do canal que eu revelo para os membros. Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luanes, que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!